Paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, mais uma vez, amém. Meus irmãos, esse aqui vai ser um vídeo diferente, amém. Onde eu vou comentar a respeito da irracionalidade do mundo de hoje e a respeito da racionalidade do mundo do cristianismo em contraposição à irracionalidade do mundo de hoje, né? Porque assim, irmãos, nós vivemos num mundo, né, que vê que vem os cristãos como pessoas ignorantes, né? E no meio das universidades, os cristãos eles são hostilizados, né, por aqueles intelectuais, né, que se acham superiores, né, que se acham desconstruídos, né, por aquelas pessoas que vivem no hedonismo, né, que vivem na busca dos prazeres mundanos, né, busca dos prazeres deste mundo. E essas pessoas que vivem na busca dos prazeres deste mundo dizem que os cristãos são irracionais por quererem fugir dos prazeres deste mundo e por quererem fugir da luxúria dos prazeres desse mundo em busca do reino dos céus, certo? Então, essas pessoas nos veem como irracionais, esses intelectuais, esses filósofos, entre aspas, nos veem como irracionais, nos veem como pessoas que não estudam, né? Muitos deles não acreditam em Deus, né? E nos veem como pessoas irracionais. Então, nesse vídeo de hoje, eu estou aqui para mostrar a racionalidade do cristianismo e em face da irracionalidade do mundo de hoje, né? Porque assim, se você for estudar os filósofos da antiguidade, não necessariamente os filósofos cristãos, né? Porque já tivemos muitos filósofos cristãos. Mas os filósofos da antiguidade, como por exemplo Sócrates, Platão, né, Aristóteles, você vai ver que os maiores filósofos que a humanidade já viu, eles não eram ateus e eles tinham neles a convicção de que o homem tinha que fugir da sua carnalidade, que o homem tinha que fugir do hedonismo, fugir da busca dos prazeres, para buscar o assentimento do seu intelecto, para conhecer as coisas superiores, para conhecer a origem de todas as coisas, que no caso, mesmo para eles, era o conhecimento de Deus. Certo? Então, eu estou aqui com o livro de Agostinho, né? A Cidade de Deus. E Agostinho, ele era um platônico, né? Se você não sabe, Agostinho, né? Lutero era agostiniano e Agostinho era platônico, né? Tudo que ele podia conciliar de Platão com o cristianismo, ele fazia. Então ele pegava muitas coisas de Platão que ele podia conciliar com o cristianismo e pegava o esquema platônico de pensamento e levava e racionalizava e raciocinava em cima das coisas que Platão dizia e que poderiam ser, que estavam de acordo com o Evangelho. Agostinho fazia isso, ele pegava as coisas de Platão e aquilo que poderia ser conciliado com o cristianismo, Agostinho usava aquilo que era de Platão, certo? Então, Agostinho ele vai comentar a respeito da doutrina de Sócrates. Sócrates Sócrates foi o fundador da filosofia ocidental, certo? Tanto é que a filosofia
é dividida entre pré-socráticos e os que vieram depois de Sócrates, né? Tem os pré-socráticos. Então o que acontece? Sócrates ele era conhecido por ser um filósofo muito questionador, né? E por ser um filósofo muito questionador da sua época, na sua época ele mostrou que as pessoas elas não sabiam do que elas estavam falando, né? Sempre que alguém falava sobre justiça, sobre beleza, né? Sobre, enfim, várias coisas, Sócrates ia lá, questionava as pessoas e mostrava que elas não sabiam do que elas estavam falando, né? E Sócrates, ele tinha, apesar de Sócrates fazer muitas perguntas, né? Apesar de Sócrates fazer muitas perguntas, Sócrates também tinha a sua doutrina, né? E Agostinho, ele faz uma análise a respeito da doutrina de Sócrates, né? Porque no livro, né, a Cidade de Deus, Agostinho, tem a parte um e a parte 2, né? A parte 2 é maior do que a parte um, né? Agostinho é fenomenal. Nesse livro, o Agostinho ele vai provar logicamente que todos vai de Deus em Deus, os deuses, né, da época dele, vai mostrando que todos os deuses são falsos, né, para fazer sumir as falsas religiões, né? Agostinho tinha isso, né? Eu quero ser que, né, quero fazer dessa forma, né? Então o que acontece? Agostinho vai fazer uma análise da doutrina de Sócrates. E Agostinho vai descrever qual era a doutrina de Sócrates. Como Agostinho era platônico e Platão era um discípulo de Sócrates, Agostinho vai descrever como era a doutrina de Sócrates. E você me diga se isso é parecido com o cristianismo ou não, né? Agostinho diz assim, falando sobre a doutrina de Sócrates. Eis a razão que o levava a julgar ser necessário instar-se, quer dizer, ir em direção, eis a razão que o levava a julgar ser necessário ir na direção na purificação da vida, mediante os bons costumes, para que a alma, aliviada das deprimentes libidos, ascendesse com força natural às coisas eternas e com pureza de inteligência contemplasse a natureza da luz incorpórea e incomutável em que vive estavelmente as causas de todas as naturezas criadas. Então é o seguinte, qual era a doutrina de Sócrates? Será que é um pouco parecido com o cristianismo? Sócrates dizia, através dos bons costumes, da virtude, o homem tem que purificar a sua inteligência, fugindo de todas as paixões mundanas, da libido. Você tem que fugir, Sócrates dizia, você tem que fugir da sua libido, para você poder purificar a sua inteligência. E através da purificação da sua inteligência, da purificação da sua alma, você poder contemplar a luz incomutável que é a origem de todas as coisas. Então, para Sócrates, você tem que ter a purificação da sua vida, para você purificar a sua inteligência e você poder contemplar a luz que é a origem de todas as coisas. Será que isso não é um pouquinho parecido com o que a gente vive? Então, se o cristianismo é realmente irracional, como é que pode o fundador da filosofia ocidental, Sócrates, dizer uma coisa tão parecida com o cristianismo? Então, o que a gente está cansado de ouvir é o seguinte: esse negócio de fugir das paixões mundanas, fugir da libido, para poder contemplar as coisas de Deus, para poder conhecer
mais a Deus, isso é coisa de gente doida. Isso é coisa de gente que segue um livro de que foi escrito há 3.000 anos. Isso não é coisa de gente que pensa, coisa de pessoas racionais. Não. Isso é coisa de gente bitolada, religiosa. Isso não é coisa de gente racional. Então, veja que uma pessoa que diz, se você ouvir alguém dizendo isso, você já sabe que é uma pessoa que não tem conhecimento verdadeiramente de filosofia. Que não sabe qual era a doutrina de Sócrates, não sabe qual era a doutrina de Platão, não sabe qual era a doutrina de Aristóteles, não sabe o que foi que esses homens disseram no passado para dizer que o cristianismo é irracional. Mas não é só isso que, né? Mas não é só isso que Sócrates falou, né? Na página 400, né, do livro A Cidade de Deus, o Agostinho ele vai falar a respeito da filosofia do Platão. E você me diga se isso é parecido com o cristianismo ou não. Certo? Então vamos ver como era a parte da Platão não acertou em tudo, certo? Platão errou, pisou na bola em muitas coisas. Mas tem coisas em Platão que são absurdas. São absurdamente parecidas com o cristianismo. Olha só o que foi que Platão disse. A análise de Agostinho a respeito da filosofia de Platão, né? Agostinho vai dizer o seguinte: basta no momento dizer que Platão estabeleceu que o fim do bem é viver de acordo com a virtude, o que pode conseguir apenas quem conhece e imita Deus, e que tal é a única fonte de sua felicidade. Vou repetir, né? Basta no momento dizer que Platão estabeleceu que o fim do bem é viver de acordo com a virtude, o que pode conseguir apenas quem conhece e imita Deus, e que tal é a única fonte de sua felicidade. Eis porque não teme dizer que filosofar é amar a Deus. Então, para Platão, filosofar é amar a Deus, cuja natureza é incorpórea. Então, para Platão, filosofar é amar a Deus, o Deus cuja natureza é sem corpo, donde se depreende que o estudo da sabedoria, né, o filósofo, será feliz precisamente quando começar a gozar de Deus, embora no momento não seja feliz o que goza do que ama. Muitos, amando o que não se deve amar, são miseráveis. Quer dizer, muitos amam aquilo que não se deve amar, e por isso eles são miseráveis. E mais miseráveis ainda, quando deles gozam. Quer dizer, muitos são miseráveis porque amam aquilo que não se deve amar, e se tornam mais miseráveis ainda quando gozam daquilo que eles amam e que não deveriam amar. Contudo, ninguém é feliz se não goza do que ama. Isso porque os mesmos que amam as coisas que não se deve amar não se julgam felizes, amando-as, mas gozando-as. Não é feliz, por conseguinte, quem goza do que ama e ama o verdadeiro e soberano bem? Não é o cúmulo da miséria negá-lo? Ora, o verdadeiro e soberano bem é Deus mesmo. Dilo Platão, quer dizer, Platão dizia que o verdadeiro e soberano bem é Deus. Então,
Deus é o verdadeiro e soberano bem, e filosofar é amar a Deus, para Platão. Por isso, Platão quer que o filósofo tenha amor a Deus, pois se a felicidade é o fim da filosofia, gozar de Deus, amar a Deus é ser feliz. Então, para Platão, filosofar é amar a Deus, e amar a Deus é ser feliz. Então, esse negócio de dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, isso é coisa de gente bitolada, né? Que só acredita no livro de 3.000 anos atrás. Isso não é racional. Dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, como está escrito lá em Provérbios, e que filosofar é amar a Deus, isso é coisa de gente irracional. Então, irmãos, uma pessoa que diz que o cristianismo é irracional não leu nem Platão, não conhece Platão, não conhece Sócrates, assim, não leu realmente, não conhece os maiores filósofos que a humanidade já viu, certo? Mas vamos continuar, que tá bom isso, né? Vamos continuar. Na página 403 do livro A Cidade de Deus, né? Agostinho, ele fica impressionado com as coisas que Platão diz, né? Tipo, filosofar é amar a Deus. E que as pessoas são miseráveis porque elas amam aquilo que elas não deveriam amar. E elas ficam mais miseráveis ainda quando elas gozam daquilo que elas não deveriam gozar. Certo? Então, Agostinho vai ficar impressionado com as coisas que Platão diz, porque elas se parecem muito com o que diz o Evangelho. E existe uma dúvida de Agostinho a respeito de Platão, porque o que Platão diz é tão parecido com o Evangelho que ele tem dúvida se Platão alguma vez já leu o livro de Jeremias. Então, o que Platão e Sócrates disseram é tão parecido com o cristianismo que as pessoas ficaram em dúvida se Platão leu a Bíblia ou não. Para você ver como o cristianismo é irracional, né? Então vamos lá. Página 403, né, do A Cidade de Deus, do Agostinho. Alguns que conosco se encontram em comunhão da graça de Cristo se maravilham quando ouvem ou leem haver Platão sentido de Deus coisas que veem concordarem muito com a verdade de nossa religião. Baseados nisso, alguns pensaram que em viagem pelo Egito, Platão ouviu o profeta Jeremias ou em suas viagens leu as escrituras proféticas. Quer dizer, os cristãos da época de Agostinho ficavam impressionados com o que Platão escreveu. Concorda muito com o cristianismo. Eles ficaram assim, mas será que quando Platão passou pelo Egito, ele ouviu o profeta Jeremias, ou então ele leu o que está escrito na Bíblia? Para falar a verdade, também inseri semelhante opinião em algumas de minhas obras. Quer dizer, o próprio Agostinho pensava isso antes, né? Mas, controlada com cuidado a cronologia contida na história crônica, cheguei à conclusão de haver mediado 100 anos, mais ou menos, entre o tempo em que Jeremias profetizou e o nascimento de Platão. Quer dizer, Jeremias profetizou 100 anos antes de Platão nascer. Platão diz aqui, né? Este viveu 81 anos e desde sua morte até o tempo em que Ptolomeu, rei do Egito, pediu à Judéia as escrituras proféticas dos hebreus e por intermédio dos 70 hebreus versados também na língua grega,
cuidou de traduzi-las e conservá-las. Passaram quase outros 70. Naquela viagem, portanto, Platão nem poderia ter visto Jeremias, morto havia muito, nem ler as escrituras que ainda não haviam sido traduzidas ao grego, língua por ele sabida. Quer dizer, para Platão ouvir o profeta Jeremias não seria possível, porque Jeremias morreu antes de Platão nascer. E quando Platão estava vivo, a Bíblia ainda não tinha sido traduzida para o grego. Então, Platão só conhecia o grego. Como é que Platão ia ler a Bíblia nas línguas originais? Então, Platão não poderia ter acesso ao livro de Jeremias, nem ouvir Jeremias falando. Por isso, Platão chegou a esse conhecimento só pela inteligência dele. Só pela inteligência dele mesmo. Então, é totalmente racional. Ele não teve influência dos judeus, certo? Não exclui... Agostinho continua, né? Não excluímos a possibilidade de que, como homem muito dado ao estudo, assim como aprendeu as letras egípcias por meio de intérprete, aprenda essas não para traduzi-las por escrito, coisa que, segundo contam, Ptolomeu conseguiu à custa de enorme paga, susceptível de assustar até mesmo o poder real, mas para aprender quanto lhe fora possível entender, conversando com intérpretes judeus a respeito de seu conteúdo. Para confirmá-lo, é possível citar alguns dados, assim o livro do Gênesis começa. Então, presta atenção na semelhança entre o que disse Platão a respeito do começo do mundo e o que está escrito no Gênesis. Para você ter uma ideia, no tempo dos cristãos, Platão era chamado de o divino por causa das coisas que ele escreveu. Presta atenção no que Platão escreveu e a semelhança com o Gênesis. Para confirmá-lo, é possível citar alguns dados. Assim, o livro do Gênesis começa. No princípio, Deus fez os céus e a terra. A terra era invisível e informe. As trevas cobriu a superfície do abismo, e o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Aí Agostinho continua. No Timeu, escrito por Platão sobre a constituição do mundo, lê-se que Deus, na obra da criação, juntou primeiro a terra e o fogo. É coisa evidente que ao fogo atribui o lugar do céu. Quer dizer que tal assertiva tem certa semelhança com aquela em que se disse: no princípio fez o céu e a terra. Então, para Platão, o fogo ficava no céu. Então, no princípio, a Bíblia diz: no princípio Deus fez os céus e a terra. E Platão disse a mesma coisa, só que com outras palavras. Como é que Platão acertou? Né? Vamos continuar. A seguir diz que os dois meios que interpostos dão margem a que se unam os dois extremos são a água e o ar. Daí acredita-se haver entendido assim o que está escrito. O Espírito de Deus era levado sobre a água, dando pouca atenção ao sentido que a Escritura costuma dar a Espírito de Deus, porque também o ar se chama por outro nome Espírito. É possível parecer que o pino estavam mencionados na referida passagem os quatro elementos. Ademais, nada existe mais claro nas sagradas letras que o que Platão diz, a saber que o que ama a Deus é o filósofo. Então veja, a Bíblia diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Platão disse a mesma coisa. Então, presta atenção. Platão
Para Platão, o filósofo filosofar é amar a Deus. No princípio, Deus fez os céus e a terra. Platão disse a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, tudo que Platão diz parece muito a Bíblia. Muito mesmo. Muito mesmo. Mas vamos continuar. E Maxime, aquilo que a mim quase me induz a dar assentimento a que Platão não fosse alheio a esses livros. Eis a que me refiro. Quando se anunciou ao santo Moisés, por meio de anjo, as palavras de Deus, perguntou ao mensageiro divino qual o nome de quem o mandava libertar do Egito o povo hebreu e obteve a seguinte resposta: Eu sou o que sou, e dirás aos filhos de Israel: O que é me enviou a vós, como se em comparação com aquele verdadeiramente é por incomutável seres criados mutáveis não fosse. Platão reteve-o com firmeza e encareceu com grande esmero. Eu não sei se em alguma obra anterior a Platão seja possível ler algo semelhante, senão no livro em que está escrito: Eu sou o que sou, e dirás aos filhos de Israel: O que é me enviou a vós. Então veja, Platão acertou o que é a sabedoria. Sócrates tinha a mesma, era quase a mesma moral cristã, e Platão acertou como é que foi o início do mundo, só que com outras palavras. Então, você acha mesmo que eles estão certos em dizer que o cristianismo não é racional? Platão discorda deles, né? Platão discordaria deles, né? Mas não é só isso, né? Nós vemos aqui, ó, eu tenho meu livrinho, né? Platão, Apologia de Sócrates, certo? E na página 128, eu vou dizer para vocês, se você ler esse livro, vocês vão ver Sócrates era um pagão, certo? Ele nunca ouviu falar em cristianismo, o cristianismo nem existia na época dele, ele não teve contato nenhum com os judeus. Mas Sócrates parece mais um cristão, parece mais cristão na época dele, sozinho, só pela razão, do que os cristãos de hoje. Então disse Sócrates, né? Só para você ter aqui um gostinho do que Sócrates disse. Porque assim, Sócrates ele foi condenado à morte por influenciar de maneira, por contaminar a juventude, né, do povo lá da época. E Sócrates foi condenado a beber cicuta, que era um veneno, né, porque ele estava filosofando, estava convencendo as pessoas a abandonarem todos os erros da cidade onde eles viviam. Aí então Críton, que era um amigo de Sócrates, estava tentando convencer Sócrates a fugir da prisão. E Sócrates disse assim: mas isso, fugir da prisão, também seria um mal. Então, Sócrates vai dizer: fizeram um mal a mim, mas fugir da prisão também seria um mal. Você acha, Críton, Sócrates dizendo, você acha, Críton, que nós temos que retribuir o mal com o mal? Não, Críton, nós não devemos retribuir o mal com o mal. Nós temos que retribuir o mal com o bem. Né? Está escrito aqui na página 128 da Apologia de Sócrates, né? Sócrates dizendo: não se deve agir então mal de volta, nem fazer mal a nenhum dos homens, o que quer que se tenha sofrido da parte deles. Mas veja, Críton, se ao ir reconhecendo essas coisas, você não reconhecerá algo que vai contra a sua opinião, pois sei que só a alguns poucos isso parece
e parecerá. Portanto, entre aqueles aos quais assim parece e aqueles aos quais não, entre esses não há decisão compartilhada. Mas é forçoso que se desprezem uns aos outros, ao verem as decisões tomadas uns dos outros. Examine muito bem então se você compartilha isso comigo, e assim também lhe parece. E se devemos principiar a tomar uma decisão por aí, de que jamais é correto, seja agir mal de volta, seja ainda se defender quando se sofre o mal, devolvendo o mal. Ou se você se afasta e não compartilha desse princípio. Pois para mim, desde antes e ainda agora, assim me parece. Mas caso seja para você de uma outra maneira, me fale e ensine. Se no entanto você conserva como antes, ouça o que vem depois, né? Então, Sócrates diz: para mim, não se deve retribuir o mal com o mal. Nós temos que retribuir o mal com o bem, diz Sócrates. E se você discorda de mim, me ensine. Né? Então, esse negócio de não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Você que tá assistindo o vídeo, você já ouviu isso em algum lugar? Tipo assim, não se deve retribuir o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Então, irmãos, o cristianismo não é que ele é racional, ele é a própria razão. Ele é compatível totalmente com a com a doutrina de Sócrates. Quase totalmente, né? Porque Sócrates, apesar de ter acertado muitas coisas, Sócrates era reencarnacionista, né? Mas muito da doutrina de Sócrates condiz perfeitamente com o cristianismo. Sócrates diz: nós não devemos retribuir o mal com o mal. Para Platão, filosofar é amar a Deus. E quem ama a Deus é feliz. E que as pessoas que amam aquilo que não deveriam amar é que são miseráveis. Então, irmãos, não acreditem quando alguém disser que um cristão é uma pessoa irracional. Irracional são aquelas pessoas que vivem no hedonismo, que vivem segundo os prazeres desse mundo, da carne, que não buscam coisas superiores, que não buscam o conhecimento de Deus, que retribuem o mal com o mal. Certo? Então, se a igreja estudasse, ela saberia que tem razão e que esse mundo não tem sabedoria para passar. Esse mundo não tem nada a oferecer. Não ache que você está no lugar errado quando você vai para a igreja. Você está no lugar certo. Não se deixe ser levado pelos artistas da Globo, que odeiam o cristianismo, que odeiam a virtude, que vivem para os prazeres desse mundo. Certo? Porque isso não é ser racional. Isso é viver naquilo de mais baixo que o ser humano pode viver. Ok? Então, busque a Deus. Faça a oração. Fuja dos prazeres desse mundo. Busque o conhecimento, a virtude. E você vai ser não somente racional, você vai estar cada vez mais sendo feliz, sendo uma pessoa sábia, estando cada vez mais em Deus e fugindo das coisas desprezíveis desse mundo. É isso que os filósofos gregos diziam e é isso que Jesus recomenda. Então não se ache ignorante, não se ache uma pessoa desprezível. Desprezíveis são eles, que não querem se converter. Irracionais são eles, não sabem de nada. Querem nos fazer crer que nós somos ignorantes, que nós somos pessoas atrasadas. E não somos. Atrasados são eles, que vivem para os prazeres desse mundo, que não querem nada com a virtude, que vivem no meio das drogas, do sexo, da traição. Certo? Então, Jesus Cristo,
trouxe a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está na sua igreja. Amém? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Não se deixe, irmão, ser levado por esse mundo. Ame a Jesus Cristo e você vai estar no centro da vontade de Deus. Amém? Boa noite, bom dia, boa tarde. Que Deus esteja com você.